Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu, Karim Férez, com a Daniela Férez, aqui no Tudo é Possível Consciência, recebendo pessoas especialíssimas, cada um com sua história de vida, momentos de superação, momentos lindos que eles vão ter um prazer de contar aqui e a gente passar para vocês. Primeiro de tudo, não se esqueça, verifique aí se você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Então, se você tiver inscrito, inscrever-se, se você ler inscrever-se aí no YouTube, você não está inscrito, aí você vai lá com o dedinho, pim, aí vai aparecer inscrito, ou vai talvez o Google peça para você fazer um cadastrinho, que é coisa rápida, de 2 minutos, para vocês não custa nada e para nós ajuda muito, né, Dani? Nossa, ajuda muito. E compartilhe esse vídeo. Passe para aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento desafiador. Compartilhe, comente, seja um semeador aí de consciência. Então vamos, sem mais delongas, falar de quem vai ser a entrevista que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Fernanda Bertassini. Ou, para os italianos, Bertattini. Bertassini. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero honrar e agradecer a presença da tua ancestralidade, da tua hierarquia espiritual também, que está toda aí com você, nesse trabalho lindo que você está fazendo de consciência, né? Não deixa de ser através da marca pessoal das pessoas. Então, conte-nos tudo. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de falar tudo é possível e com consciência é extremamente possível, né? Não é viagem, dizer. Então, eu trabalho muito com consciência na parte muito terrena, que eu falo sobre marketing, que foi minha carreira da vida inteira. Eu passei 23 anos, desde o estágio até eu pedir demissão, que foi uma história aí, trabalhando em grandes empresas, em indústrias, serviços, trabalhei na General Motors, trabalhei na Caixa Seguradora, na Umbro, esportiva, os meninos adoram, né? E de carro também, né? Então, eu aprendi muito sobre estratégia, marketing, e hoje eu faço um trabalho para mulheres empreendedoras, empresárias, e eu faço um mix, que isso é bem, assim, eu não vejo no mercado as pessoas fazerem isso, é trazer a parte humana da pessoa, com a marca dela e com toda a estratégia e com toda a técnica que se tem de marketing. Porque tá muito em voga, né? Falar de marketing, falar de redes sociais. E as pessoas ficam, principalmente da minha geração, essas mulheres de 35 até 50, fica perdida porque sempre conseguiram se comunicar de uma forma e parece que não consegue mais, e tem uma empresa e tem uma marca e fica confusa de como se expressar para poder vender seu produto, seu serviço, seja lá o que for a empresa. E eu acredito muito que trazendo a essência da pessoa, ela consegue falar sobre a marca dela, sobre a empresa dela, porque mesmo que ela não seja a marca, né, pessoal, ela coloca o que ela é dentro de uma empresa, do que ela acredita. Então é isso que eu faço hoje, eu transformo essa essência numa marca poderosa dentro e fora das redes sociais. Que genial! Vamos encerrar agora esse podcast, porque tão genial, ela já começou falando, tudo é possível com consciência. E você trabalha com isso, né? Quer dizer, pegar a essência das pessoas e transformar na marca. Genial, fantástico. Mas me diga uma coisa, há quanto tempo você está fazendo isso e como você chegou até isso? Porque boa pergunta. Não é fácil, pois é. Não. Muito legal. Como que a gente faz um método, né? Porque eu acredito muito que quando a gente tem, né, um começo, meio e fim, tem que ter uma lógica também da gente trazer isso para o real. Né? Porque senão fica só viagem. Eu falo de essência, de consciência, mas como que coloca na prática, no mundo real, e como é que funciona? Então, excelente pergunta, porque eu fiquei 23 anos, desde o meu estágio lá na faculdade, sou formada em administração de empresas, e a administração tem um leque gigantesco, né? Da gente falar para que lado que a gente vai, pode ser RH, pode ser marketing, pode ser finanças, pode ser um monte de coisa, contabilidade, que você vai atuar dentro de uma empresa. Então eu comecei meu primeiro estágio com financeiro, mas o segundo já foi no marketing, eu tinha 19 anos,
E tive grandes líderes e a parte, né? E tem muita gente que não sabe o que é marketing por hoje estar muito só na internet. A gente está aqui no YouTube, mas o que está por trás? Quais são as camadas? Então, o marketing ele faz produto, ele faz previsão de vendas também, dependendo da empresa, né? Claro que sentando junto com vendas, ele faz brindes promocionais, ele faz eventos para rede, né? Que tá ali, depende se é B2B, o que é a empresa, o que ela faz. E posiciona a marca no mercado para poder ser um chute a gol para vendas ali, né? Para poder as pessoas, os consumidores ideais de cada marca entenderem o que aquela empresa faz e conseguir. Então eu aprendi isso desde o primeiro estágio e fui sempre caminhando no marketing estratégico e sempre participando dessa linha de frente, né, das empresas e evoluindo dentro disso e crescendo. Então, eu fui muito treinada a olhar para essa estratégia, né, de produto, de marca. E aí, como que começou a minha caminhada solo? Porque hoje eu falo para as mulheres que também, né, eu tenho a minha empresa, então são pessoas, mulheres que estão nessa caminhada e que têm a técnica do que ela tem, pode ser uma arquiteta, pode ser uma dentista, pode ser uma psicóloga, pode ser dona de uma empresa, né, tava falando para Dani, uma empresária que tem um buffet, que ela faz hoje em Brasília para governo, pode ser uma que tenha uma oficina mecânica, pode ser qualquer tipo de empreendedora, empresária, que queira colocar a marca. Então, o que eu aprendi ao longo desses anos todos? Que as empresas, quem está no marketing estratégico dessas empresas, elas sempre vão olhar o que essa empresa, essa marca tem de melhor, e saber comunicar de uma forma atrativa para aquele público ideal. Essa empresa, essa grande empresa, ela sabe o que ela tem de pior. Ela sabe o que ela não é boa. Ela sabe o que o concorrente dela é melhor. A gente sabe, né, tudo isso quando a gente está numa grande empresa, até porque tem... A maior que eu trabalhei foi a General Motors. E eu trabalhei bem na época que lançou Agile, Camaro, Cobalt. Então foi na época que lançou muitos, desde 2009 até 2013 eu trabalhei. Então foi numa época filé mignon, que a gente, né, encomenda pesquisas. Então a gente sabe o que o cliente quer, por que aquele produto nasceu e para quem que a gente vai ofertar da forma adequada para aquilo. Então, por exemplo, falando de carro, né? Se é o maior porta-malas da categoria, eu tenho que explorar essa característica. De ir para a família, etc. Isso. Né? Exatamente. Então, se for verdade. Se for realmente o maior porta-malas da categoria, eu vou colocar isso num anúncio grande. Sim. Se for realmente o carro, né, que tenha um melhor rádio da categoria, o melhor segurança, que tem, né, o entre-eixos maior, o melhor conforto. Então, a gente sempre vai colocar em evidência o que é de verdade. Qualidade. E o que não é, por exemplo, vamos supor, né, de carro, é o torque, a velocidade que você vai imprimir mais rápido. Se não for o melhor da categoria, não fala disso. Não fala da agilidade do carro, você fala da qualidade, né, que ele tem. E quando eu estava no mundo corporativo, né, que foram 23 anos, que foi a maior parte, eu falava assim, gente, se as pequenas empresas soubessem dessa forma de comunicar e colocassem luz no que elas são boas, né? E soubesse comunicar isso, com certeza a empresa teria resultados diferentes. Enfim, eu fiquei com isso a vida toda na minha cabeça. Eu sempre, por mais que eu fiquei 23 anos, né, no corporativo, eu sempre tive muito a ver empreendedora. E aí eu sempre ficava pensando como que eu podia empreender.
E a gente, como funcionário, a gente consegue empreender também, né? Ser Sim, nossa marca dentro sim, daquela daquela empresa. instituição. Exato. E aí, eu tive coragem em 2019 de pedir demissão, porque eu tava com aquele incômodo que a gente até falou aqui, o Carlos falou, aquele incômodo mesmo de falar assim, se não for agora, que eu tava na época com 42 anos de idade, eu falei assim, quando? Se não for agora, quando? Então eu, né, fiz lá meu pé de meia, sempre tive a mentalidade de guardar dinheiro e tudo, e falei assim, agora eu vou pro mercado com o meu serviço, de vez de abrir loja, porque eu também empreendi abrindo loja e tudo é muito caro, é funcionário, é mercadoria, enfim, todos os custos que tem. E aí eu fui, e quando eu comecei, que foi a pergunta, quando eu comecei a empreender, é muito doido, né? Porque eu saí do corporativo e o corporativo demorou para sair de mim. Sim. Porque não é fácil. Sim. Então eu ajudo mulheres em transição de carreira hoje também. Só que aí eu fui fazer para um spa. Eu cheguei em São Paulo, eu morava em Brasília, eu morei em muitos lugares já fora do país, em cidades no interior de São Paulo, Brasília, Porto Alegre. E aí meu sonho era voltar para São Paulo. E eu voltei para São Paulo e me hospedei num spa, que eu adoro spa, adoro cuidar da saúde e tudo. E os donos do spa me contrataram Que legal. para fazer o posicionamento deles, enfim, porque a gente ficava conversando muito. E aí eu fiz. Então foi os seus primeiros clientes. Você batendo papo lá, estava hospedada lá e falou que queria fazer isso. Eu contei o que eu fazia. E eles falaram, nossa, mas a gente Tá precisa precisando tanto disso. Que legal. E precisava mesmo, porque eu tava a única hóspede do spa, num spa, tudo bem que não é um spa enorme, mas eu vi que eles estavam com falta de clientes ali. E aí eu peguei o método de marketing, coloquei a metodologia, porque na época tava o Agile, que era super, né, que era algo que era a tecnologia ali de marketing que se fazia para organizar, né, a metodologia, para organizar e fazer um posicionamento mais rápido ali. E aí eu coloquei, e deu resultado, só que eu pensei, tem muito mais da essência deles que tinha que estar no posicionamento e não tá. Eu tô falando só do spa, da piscina, da ginástica, da alimentação. E eu não tô falando da família que acolhe. Sim. Eu não tô falando das crenças que eles tinham ali de limitação, de enxergar a limitação deles como empresário, para poder fazer uma comunicação e mudar a dinâmica que eles recebiam as pessoas. Então foram tantas coisas que eu vi ali que eu falei assim, se eu não fizer um método que a pessoa ela se enxerga ela na essência, ela não vai enxergar o negócio dela. E ela não vai comunicar com a potência que poderia. Ou seja, é um espelho, né? Ela olha para ela para projetar no negócio dela, Exato. né? E daí acontece lá porque aconteceu aqui. Exato. Então, como eles estavam com muitos pontos cegos e o meu método não incluía o autoconhecimento deles, eu não tinha aval nem para dar o feedback, mesmo que eu estivesse enxergando, porque entende que fica delicado, Claro, claro. fica super A delicado. pessoa fala, mas quem é você para estar falando essas coisas, né? Pode parecer um não profissionalismo. E na verdade era o contrário, né? Mas podia parecer isso. Pois é, e aí eu falei, gente, então eu tenho que colocar no meu método, desde o início, algo que dê a possibilidade da pessoa se enxergar e enxergar aquela potência, porque né, eu fiz um método que chama marketing da verdade. E a verdade é você colocar luz nas suas verdades, que são a sua essência. Sim. Que é o que as grandes marcas fazem, né? Só, enfim. E as pessoas, quando você coloca o ego, fica difícil
para todo mundo, tá? E eu sou uma empreendedora, eu também preciso de mentores para me ajudar a colocar a minha empresa para rodar. Então, quando você tá mais disposto a ver isso, você vai ver as suas sombras, você vai ver o que não é tão bom, mas você principalmente vai ver o que é a sua potência máxima ali. E vai ver o que não é tão bom com a possibilidade de transformar, Pois é. Total. Isso mesmo. né? Que E que daí dá pra, tipo, no seu tempo, né? Transforma Exato. até E dá- onde você aguenta. Exatamente. e dá para reposicionar a rota, né? Total. Fazendo isso. Fê, deixa eu só te Eba. interromper um minutinho que eu vou te oferecer um cafezinho. Já tava vendo o café. Do nosso apoiador, que é o 365 Coffee, seu café de todos os dias, um café especial. Então, um abraço e agradecimento ao Tom e à Monique. E esse café, você Ó, vai ver que o odor cheiro dele só é abrir uma aqui, coisa delícia. maravilhosa. Empurra aqui a xicrinha, a Dani Nossa. põe, Ó, e põe a aguinha quente aí. deixa eu mostrar aqui, ó. Eu não Ele podia tem- não ver, né? a Ó, logo. ele tem duas abinhas aqui, ó. A gente abre a abinha, tá vendo? Encaixa na xícara, na caneca. Deixa eu mostrar Isso, aqui, ó. boa. Isso aqui, ó, tá vendo? Prático demais, né? Abre aqui o Muito. coadorzinho e joga uma aguinha aqui. Quer dizer, dá pra levar na bolsa e até no avião pedir uma aguinha É e verdade. tomar um cafezinho E diferenciado. não tomar aquele café, Aquele né? café Exatamente, cheio de exatamente. impureza, cheio Então, de, vai ser de uma tudo. privilegiada. Vai De muito. tomar aqui Eba. o nosso e depois você vai levar essa Depois você vai caixinha levar a do nosso caixinha. apoiador. Então Nossa, deixa que só chique. escorrer. Não dá pra não falar, né? Eu amei o logo. É demais, né? é demais, Isso é né? coisa do Tom aí, que é... Três Porque meses quer de dizer maravilhoso. várias coisas, né? Pois é. Tem várias coisas. Pois é. Tem o número e tem várias. Tem várias numerologia. coisas. É muito tem- legal. E muito é legal. 365, que é o café de todos os dias. É, 3 vezes assim, 365 dias. Que demais. E também tem a Muito legal. numerologia. Muito legal. Que Mas legal. então, aí a Carmen, você tava E é contando essa sua história. autenticidade, na Então. verdade, no final das contas, e legal pegar o gancho do café, por que usar essência? Só porque você meditou e os seus guardiões te falaram isso? Não. É porque você vai ter autenticidade, Uhum. você vai estar unindo o seu propósito e você vai deixar o seu caminho mais fácil, não que seja fácil, mas que seja descomplicado e sabe quando você abre, porque a vida do empreendedor brasileiro não é fácil, ponto, né? Assim, a gente tem que saber rebolar e tudo mais, mas quando você não sabe nem se comunicar e mostrar o seu melhor para o seu público e saber qual o seu diferencial, a sua autenticidade, aí a vida fica bem mais difícil, né? E é um ambiente, é um universo já conhecido por você, o que você é. Pois é, E você comunicar isso pra vida é muito mais fácil. muito mais fácil, Né? só que se enxergar é difícil. Exato. É difícil. É difícil. Não é uma coisa Se simples. enxergar sozinho, né? Se de enxergar dentro pra sozinho, é por isso que a gente precisa, né? A gente De estava uma aqui falando ajuda. de profissionais vários, né? E quando a gente fala de consciência, o terapeuta é um. E quando eu faço esse trabalho, é isso. Então, é complexo para mim também, quando eu falo, né? Porque eu também me posiciono, eu também preciso de ajuda. Então, Claro. eu claro. peço muita ajuda das minhas mentoradas para dizer como é que você enxerga meu trabalho? Eba, toma. Como que você Quem vê de fora, né? quem vê de fora? E aí eu fui chegando e fui aplicando. Então, só que quando a gente tem estratégia, porque eu sei aplicar pesquisa, porque eu trabalhei com isso a vida inteira. Então, imagina que é uma coisa que trafega entre o humano, né? Que você tem a humanização disso, mas transformar numa marca poderosa, desejada, e saber se comunicar com o mercado a partir da onde? A partir da sua essência, que é aquilo que move e que te traz várias outras coisas, né? E a partir disso, obviamente, você cresce seu faturamento, porque você entra num fluxo de essência mesmo, e é confortável. E você chega nas pessoas que querem consumir isso.
Uhum. né? Porque você consegue externar o que você tá levando de bom e você vai criar vínculo com esse tipo de pessoa que também quer isso, Exato. né? Que é o que eu ensino. Eu falo assim, a gente escolhe nossos clientes, né? Então, assim, eu ensino a gente a escolher quem a gente quer como cliente. Claro, quando a gente fala em massa, não tô falando de uma Nestlé que distribui Brasil, mundo. Aham. Não, eu tô falando dos nossos, né? Porque meu público é profissionais liberais e pequenas empresas, de a gente ter tanta autoestima, de a gente escolher. Então, como que você escolhe? Na forma de falar, na sua linguagem, na forma de se colocar, na forma do que você quer. Agora, quando você não sabe o que você quer e você tá numas de, cara, mas já tá difícil vender, eu vou escolher quem eu vou vender? Quando você acredita nisso aí que você não escolhe. Sensacional. Sensacional. Então, é pegar essa essência mesmo. O que eu faço é pegar essa essência da empreendedora. Eu falo muito de mulher porque é 99% do meu público. Né, tem homens que eu já atendi? Tem. Mas é por identificação mesmo que as mulheres se aproximam mais. Mas acaba mexendo muito no negócio dela, que é onde ela veio procurar, aonde eu vou posicionar, eu falo, né? Eu mimo minhas mentoradas, que eu faço uma dinâmica de entender profundamente quem elas são. Aí eu consigo, com essa leitura humanizada, extrair isso e, com a minha visão estratégica, posicionar no mercado de uma forma que seja atrativo e desejado. Então, só que quando eu faço isso, muitas vezes mexe na vida particular dela, no casamento dela, na forma que ela tá se enxergando, né? Então, tem uma história legal que é que eu conto. Conte, claro, claro, claro. A gente adora histórias reais e concretas. Eu tive uma mentorada que ela é brasileira, mora na Califórnia, e ela foi se aventurar lá e acabou casando com um americano. Então, ele é bem americano, de família de militares, e ele é corretor de imóveis e vende casas para militares. Então, você vê como a gente atrai o que a gente é. A gente não pode fugir de quem a gente é para vender o que a gente tem, né? E aí, ela me procurou e falou assim, Fernanda, eu quero fazer sua mentoria, porque eu vi, né, que eu tenho os meus canais e tudo. Ela falou, me identifiquei, mas eu acho que quem mais precisa da sua mentoria é o meu marido. E aí ela me perguntou se eu falava inglês. Sim, e se você faz pro meu marido? Eu falei, sim, faço, né, mas não tinha inteligência artificial ainda. Não dava para fazer todas as minhas aulas em inglês, refazer. Eu falei, vamos fazer com você primeiro? E aí depois a gente olha para o seu marido, tá bom. E aí eu fiz com ela e a gente chegou numa profundidade dela, porque eles, desde quando eles começaram, eles já estavam, acho que uns 5 anos juntos e tinha uma filhinha, um bebê. E aí ela falou assim, mas ele não deixa eu fazer o e-mail marketing com os meus frufruzinhos do jeito que eu quero falar, brasileira. Ela não. E o cara americano, que é direto ao ponto, militar ainda. Nossa. Não tem frufru para fazer. E ela, brasileira, e ela atendia quem na Califórnia? O público brasileiro que ia morar lá. Então, eles estavam num conflito. Ela estava muito no. Ele não tinha conflito com o posicionamento dele. Ela estava no conflito de querer colocar o ritmo dela dentro do negócio dele, que já existia, e ele convidou ela para ser corretora, entende? Então, aí foi tão bacana, porque ela estava tão aberta a ouvir, porque você precisa estar aberta, né? Que eu falei assim, olha, a gente fez seu posicionamento, você entendeu quem você é, e eu tô entendendo pelo que você tá falando do seu marido, que ele tá na dele. Você que tá querendo impor o seu jeito e o seu posicionamento totalmente outro. Você é uma marca, ele é outro. Então,
tipo, não vai dar certo, vocês vão brigar. E eles estavam começando a deixar o casamento um inferno. Lembra que eu falei que interfere na vida Sim. pessoal? Sim. E aí ela se ligou disso e falou: Meu Deus do céu, eu já tava pensando até como que eu ia separar, sabe? Como que eu ia voltar pro Brasil, como que eu ia fazer, porque já tava virando um inferno a vida deles. E aí eu falei assim: Mas ele é machista? Não. Ele é controlador? Não. Ele é ciumento? Não. Eu falei: E se você fizer o seu trabalho e ele o dele, ele vai, tipo, Criar alguma confusão, algum problema? barreiras? Ela falou: Não. Eu falei: Então, bora. E aí foi isso que aconteceu. E ela criou o posicionamento dela. Que é um pouco dessa dificuldade do feminino que quer controlar, né? A gente traz muito isso, né? Desse controle, de ser do nosso jeito, que é um pouco Total. as nossas sombras, né? Exatamente. Ixi, Abafa o caso, abafa o caso. tô com o meu gato ali, Abafa ó. o caso, Carlos, abafa o caso. E quando a gente olha para isso Não é? e coloca uma lupa ali, realmente dá para mudar isso, né? Tá. Se você tiver aberta. Sim. É aberto. E aí, assim, ela até hoje, né? Isso já faz 3 anos que eu mentorei. Eles tiveram outro filho. Que legal. E ela, até hoje, ela fala: Fernanda, eu sou tão grata porque você me mostrou muito mais do que como eu me posicionar no profissional, né? Me mostrou a real ali, e ela estava disposta a mudar. Mas ela saiu de trabalhar com ele e começou a fazer o. Ela usa a estrutura dele, porque olha Aham. só que legal. Ele tem um estúdio na casa, porque ele faz muito conteúdo pro YouTube e ele vende as casas assim e tudo. E ela usa assim a estrutura e ela se posicionou: Tá, então eu sou brasileira. Eu vou vender para Pra o público brasileiro. brasileiro que tá Então chegando aos você montes. faz o que você já fazia pra militar, eu faço pra brasileiro, cada um na sua e cada um faz do seu jeito. E cada um tem o seu posicionamento. Maravilhoso. Sensacional. E a gente tá junto. E ela põe os frufruzinhos dela lá. Ela põe o coração, coração dela, dela. o que ela quer. Faz do jeito dela. Ela faz a coisa que o brasileiro gosta de, tipo, o brasileiro, ele não pergunta: Bom dia, tudo bem? Como é que foi seu final de semana? Americano, eu trabalhei na GM, né? Não tem nada disso. Americano vai no ponto, né? Vamos no ponto, não quero saber, é mais frio. É certo ou errado? Não é um jeito. Cada um, cultura de cada um. É um jeito. É o work lunch, né? Que eu detestava quando tinha a reunião que era no almoço. E você fica comendo e falando e fazendo reunião, tá meleca ali. Mas é o jeito. É o jeito que De acontece. americano. De americano. Então, isso prova o quê? Quando a gente é empresário e a gente não segue a nossa essência, Sim, a gente se atrapalha. sim. E aí tem a questão, né, das mulheres, e a gente precisa estar atenta a isso, porque é uma característica Uma nossa característica, ser controladora. nossa, muito forte, né? E a gente tem que olhar para isso também, porque é uma sombra do feminino, né? Total, porque de verdade a gente ajoelhando, ainda bem que tá gravado, né? Palmas, vamos, depois a gente cobra aqui essa, né? Tá gravado. Tá gravado pra sempre. Então, eu tenho me procurado me trabalhar muito sobre isso. Vai ter um tretão. Tô brincando. Mas é isso, então, como o meu trabalho ele é muito profundo e de fora a gente consegue. Por que eu tenho essa visão humanizada? Eu trabalhei muito. Eu fiz, né? Tem muita gente que pergunta: mas você é terapeuta? Você é coach? Não, eu nunca fiz curso, nem de terapeuta, nem de coach, nem de psicóloga, mas eu uso muito todas essas ferramentas por ter passado por muitas etapas, por ter passado por muita terapia, por entender a autorresponsabilidade, o como que você olha para isso, como você entende. E se você está disposto a mexer naquela caixinha para mudar, porque para mudar o seu negócio, inevitavelmente você tem que mudar você, Com certeza. mudar a sua forma, seu certeza. prisma. Então deixa eu fazer esse parênteses para pegar fundo. Bora. Que a gente fez uma pergunta: qual foi o momento que você se transformou e expandiu sua consciência?
E a gente recebeu o Carlos aqui, que também abriu seu coração, e eu acho que vai, né, é o momento da sua resposta aqui. Total, assim. Você respondeu na dor, começou na dor. Na dor. Na dor. O ser humano é uma dureza, né? Como a Terra é uma escola que a gente está aqui para aprender, muitas vezes é no amor, mas a maioria nossa é na dor, né? E essa dor, ela veio assim em busca, na verdade, a questão de estar em temas de consciência, da mente, é desde pequena com os meus pais. Olha Porque que eles legal. frequentavam Provida, não sei se vocês conhecem, conheci. Legal, legal. do Dr. Celso, que foi o fundador, e eles pegaram aulas com o Dr. Celso. E eu sou a caçula de 3 em casa, e eu ficava querendo que o tempo avançasse logo para eu ter 9 anos de Pra poder idade, para eu começar. poder ir na Provida fazer meu primeiro curso. Porque todo mundo já tinha ido e eu não. Isso é as desvantagens de ser caçula, né? Todo mundo faz tudo antes. E aí, então, eu já vivia nesse ambiente de discutir ideias, de discutir poder da mente, de pirâmide. E aí, minha mãe também frequentava. A gente frequentava o catolicismo, a gente ia, e o espírita também, minha mãe ia, minha avó, minha tia, então, no meio disso. Mas, aonde eu me despertei mais para tudo isso foi na dor, antes e durante o meu divórcio, que eu passei para entender o que estava acontecendo, que quando a gente está no olho do furacão, a gente não entende muita coisa. E eu sempre fui muito da solução. Eu gosto de partir e falar assim, tá, então como que a gente tem que resolver isso? E eu, né, pedindo ajuda e fui indo, e a sincronicidade que a gente estava falando, de uma coisa puxar outra, você conhece uma pessoa, você conhece outra, e as pessoas vão te levando. Então, eu passei por muita psicóloga, muita terapia, muita constelação familiar, enfim, então eu fui indo, eu morava, né, eu sou paulista, mas nessa fase da vida eu morava em Porto Alegre. Aí quando eu divorciei, né, tomei coragem, eu fui convidada para ir para Brasília, porque eu trabalhava numa empresa de seguros, lá onde a Caixa Seguradora de Brasília tinha feito a aquisição da Previsul de Porto Alegre. E aí eu fui para Brasília, e aí caí em Brasília, que é mais místico, que tem mais ainda as pessoas, né, aberta para esses temas. Então eu fiz muitas terapias ali e fui entendendo a autorresponsabilidade na prática, assim, fui entendendo o porquê que eu tinha caído naquele casamento abusivo, porque que eu me coloquei naquele lugar, né, de carência, e quantas coisas que eu sou grata hoje pela visão de mundo que eu tenho hoje. Então, Pelo aprendizado também, né? Total. Porque foi um aprendizado, né? Muito profundo, com certeza o mais profundo, que foi me levando a caminhos de conhecer, de conectar pessoas por esse meu interesse e de entender muito mais o ser humano. Tipo, por que a gente faz? E comecei a estudar muito profundo Hélio Couto, quando eu estava em Brasília. Porque as pessoas que estavam lá, eu trabalhava como executiva, né, na Caixa Seguradora, mas eu também empreendia em paralelo. E aí, para conhecer pessoas e tudo, e aí foram me levando, eu conheci Hélio Couto, e também uma pessoa dessa turma de Brasília apresentou o Carlos Torres, que eu fui começar a estudar também. Então, foi tudo acontecendo, então, que me dá muita autoridade vivencial para fazer o que eu faço, de olhar, tipo, ó, olha para cá, tipo, nesse caso da corretora, né? Olha para esse lugar, que esse outro que você tá olhando, você tá dando murro em ponta de faca, não tá usando o seu melhor talento, e você tá se perdendo aqui nesse caminho, né? Então... Genial, né? Porque aí você pôs as duas palavras aqui, autoconhecimento e autorresponsabilidade. E aí, juntando isso com o que você falou agora há pouco, que de dentro a gente não consegue enxergar.
e você faz essa análise de fora, né? Quer dizer, no caso, esse exemplo que você deu é maravilhoso, né? Você apontou para ela, não, ó, ele faz isso do jeito dele e você faz isso do seu jeito e vamos seguir assim. E vamos se posicionar com o que você tem de melhor, porque você tá com um puxadinho. Você tá vivendo um puxadinho que nem é seu, nem é dele, entendeu? Pois é. E tipo, ainda entrando em conflito. Fantástico. E aí eu falei assim, vamos fazer a sua casa, que não sei, né, assim, trazendo para analogia, a sua casa que não seja uma mansão igual a dele, que ele já está construindo há muitos anos como corretor e nesse mercado, e ele está sólido, mas vamos fazer o seu, do seu jeito, no que você melhora e no que tantos brasileiros procuram e que você pode. Então, eu lembro quando ela me procurou, ela tinha estagnado as vendas. Ela estava numa energia tão de disputa, sofrimento, né? Sofrimento com disputa. Exato. Sim. Com disputa, sem querer, né, atrapalhar o marido, enfim. Atrapalhando a vida dos dois, Pois é. do filho, da filha, né? Que era pequena. É porque é tudo sistêmico, né? A gente vive um sistema, Pois é. né? E é tudo interligado. Então, se a gente mexe uma peça ali, aquilo vai reverberar na outra que tá lá. Pois é. Isso pro caos ou pro bom, Exato. né? E aí a pessoa acaba, o que que acontece? Ela não enxerga a sua maior potência. E aí, quando você enxerga a sua maior potência, você se posiciona. E você se posiciona de uma forma que não é que... É por isso que eu falo, o empreender, você tem que se reinventar todos os dias, mas fica mais tranquilo você se posicionar dentro daquilo que você é, dentro daquilo que você conhece, aí você fica... É como se você tivesse à vontade. E o que hoje em dia se faz é faz o vídeo tal, fala rápido nos 3 segundos e não sei o quê. Não que não funcione essa técnica, mas você perde totalmente sua essência e fica um monte de robô tentando, né, fazer a empresa alavancar. Se adaptar a um sistema, né? E aí tem um monte de gente com burnout, né? É, Que eu também já tive. sim. Quando eu estava no começo, lá em 2020, de empreender no digital, eu, tipo, você tem que fazer isso, faz live todo dia, faz o recorte, não sei, contrata o cara tal, mesmo? não sei o quê. Oh. E aí você fala assim, meu Deus do céu, eu tô saindo da minha essência, entende? Sim. Então, como eu também saí, mesmo empreendendo, porque qual é a grande questão, né? Quando eu estava numa grande empresa e era executiva, eu estava falando de uma marca que não era eu. Eu estava falando de um carro, eu estava falando de um consumidor, eu estava falando de seres humanos ali, que a gente, obviamente, todo mundo vende para ser humano. Nem se você for vender ração para pet, você está vendendo para um ser humano que é o Sim. dono do cachorro. Então, quando você está nessa posição de executiva, de marketing, você está atrás das câmeras. E aí, quando eu tomei a decisão de empreender, eu sabia que eu ia ter que passar para o outro lado. E aí me veio também um monte de sombras, e vem até hoje, obviamente. E para lidar com isso, entende? Por isso que eu tenho certeza que empreender é uma das coisas que a gente cresce muito, um com relacionamento amoroso e com o empreendimento de você se conhecer para você conseguir ir com a sua empresa para frente, porque enquanto você não tira essas barreiras, você não consegue aumentar a sua visão também como empreendedora, Sim. como uma empresa. Sim, porque você tem consciência das forças que você tem, dos pontos cegos, né? E a capacidade de transformar esses pontos cegos em força, Pois é. né? Trazendo para a realidade, por exemplo, eu fiz com uma dentista o posicionamento que ela voou assim depois. Que ela ficava assim, pensando, mas eu tô aqui no interior de São Paulo. Eu vou fazer o quê? Se tá cheio de dentista na internet falando um monte de coisa extremamente... Cara, uns caras poderosos, umas mulheres incríveis, e eu aqui, eu vou ficar falando do quê? Como que eu vou fazer? O que que eu vou falar? Então,
Aí a gente foi, eu vi, fez todo o processo. Quando eu vi a história dela, a coisa mais linda, que ela queria ser dentista desde criança. Ela tinha esse sonho, ela tinha a vontade de ter aquele consultório que ela tinha. Ela tem um consultório lindo dela. E ela não estava vendo valor naquilo. Por quê? Porque ela estava só na comparação, ela estava vendo só como que ela ia fazer o próximo vídeo, como que ela ia fazer o marketing dela. E aí a pessoa se embola inteira. Então, aí eu comecei a falar assim, não, olha aqui sua história, a gente fez um posicionamento, eu, né, sou dentista desde criança, eu faço o seu... Ela faz o aparelho invisível, muito mais acessível do que você imagina, porque daí a gente estudou qual era o público-alvo dela e tudo, e aí ela começou a fazer, sem olhar para o mercado que estava acontecendo, fazer o dela. O dela, naturalmente, com a história dela, com a verdade dela. Com a verdade dela, ela simplesmente quadruplicou o número de pacientes. E aí ela começou a fazer o dela. Aí pronto, deu um boom no negócio dela, porque ela olhou para isso. E o que é isso? Ela aumentou a autoestima, ela deu valor para a história dela, ela começou a contar a história dela sem vergonha. Então você entende que esse passo, esse movimento muda tudo. É porque a pessoa se apropria dela mesma, né? É. E a verdade, ela tem força. A verdade faz ressoar. Exato. Né? Quando a verdade chega no outro, ela toca o outro, ela mobiliza o outro. E se o outro se identifica com aquilo, então Tipo, é para mim. é para Exato. mim. E gerou desejo. Que é isso que eu Isso. faço. É transformar os seus talentos numa marca poderosa e que atrai o desejo do seu público. E a gente estuda o técnico do marketing, né? Sim. Porque também nas faculdades de dentista também não tem, né? O como fazer seu marketing e tudo. Então, tá essa geração de 30 a mais meio perdida, porque estudou o técnico, ou mesmo de uma empresa, né? Que eu faço, por exemplo, mentoria para quem tem empresa de 15, vamos supor, uma pequena empresa que tem 15, 20 funcionários e não sabe criar um método, não sabe criar um posicionamento, acha que a promessa vai ser demais, que talvez se prometer muito engana. Sabe aquele ranço de marketing que as pessoas têm? Tipo, eu vou prometer demais. E, enfim, não sabe aonde focar. Mas é isso, no final das contas, é a gente se olhar. E que não é trivial, né? Sim, é essencial. Ainda mais num momento, né, que a humanidade não se olha mais, né? Pois é. Ninguém se olha mais, né? É ali, né? E por falar nisso, no se olhar, que momento você acha que contribuiu mais para essa sua evolução pessoal? Linkado ao trabalho. De você ter a consciência de tudo isso. É um processo, Os né? estudos com o Hélio Couto, você mencionou aí. Nossa, assim, quando você vai expandindo consciência, cada outro passo que você vai dando, você vai vendo que você sabe muito pouco. Exato. Uma coisa que até que saiu na carta do Carlos aqui da humildade. É de entender que fala, meu Deus do céu, porque às vezes eu, como empresária, também fico, meu Deus, como que eu tenho consciência dessa outra coisa que eu não tenho. Então, foi, né, eu saí do meu pior buraco ali, do divórcio e de uma frustração gigante, com consciência. Com consciência de primeiro passo, né? De ser autorresponsabilidade. Aí, de tanta autorresponsabilidade, a gente se culpa muito. No primeiro momento pesa. Pesa demais, que daí você se chicoteia a valer, que é o pior chicote é o nosso, né? E depois você vai indo para um outro caminho. Tá, então, o auto-perdão e vai fazendo esse movimento. Então, nesse movimento, coisas práticas que você adotou, mudou? Você mudou algumas coisas? Acrescentou coisas práticas? Com certeza. Mantras. Mantras, Ho'oponopono, meditação, escrita.
Enfim. Eu passo por várias coisas e vou fazendo. Eu sempre tenho o do momento, né? Teve o do Ho'oponopono, mas sabe o que eu tô fazendo hoje em dia? Que tá muito gostoso? É. Eu durmo, vou dar a dica, hein? Vocês façam. Eu durmo imaginando Jesus Cristo fazendo um reiki em mim. Olha, Ai, que que legal. sensacional. Inventei isso. Faz uns meses, né, que eu faço. Uns 3 meses que eu faço. E acordo, às vezes eu esqueço, aí eu falo, meu Deus, eu preciso lembrar. Porque são coisas que a gente tem que pôr como prática, né? Sim. Mas eu faço, né, eu entro no meu escritório, eu ligo um vaporizador com um óleo essencial para eu agradecer aquele meu espaço, para eu poder trabalhar. Exercício físico, eu acho que ativa muito, né? A gente tá presente aqui, Grounding, né? Traz É, grounding, né? trazer o grounding, que é super importante. Eu tento fazer, mas como eu moro em apartamento, às vezes é difícil. Tem até uma mata Mas onde o eu moro. exercício físico ajuda a trazer grounding, né? Eu faço descalço, é verdade. Faço uma boa alimentação, o sono, coisas, né, terrenas que fazem a diferença também para a gente poder se conectar espiritualmente e trazer consciência. Mas a consciência, como eu acredito só numa linha contínua, que não tem vida e morte, a gente só tem vida. Então, a gente tá atento na expansão da consciência o tempo todo. Sim. E saber, né, e o orar e vigiar e o tempo todo é O tempo isso. todo. Sim. E a gente escorrega, Claro, né? claro, E o somos tempo humanos. todo. Somos o tempo todo. Só que eu acho que a diferença é que a gente vai ficando. Minha percepção, a gente vai continuar escorregando. Só que eu acho que o tempo de ficar lá embaixo diminui. Ah, com certeza. Né? Antes a gente caía e ficava ali um pouquinho. Eu acho que vai melhorando esse timing aí de levantar e epa, vamos recomeçar. Com certeza. Né? Eu acho que a gente vai ficando bom nisso. A gente vai ficando mais calejado, porque a dor traz, né? A gente olhar para aquilo. Mas vai sendo mais rápido os tons, Eu acho né? que sim. É isso. Não, com certeza. Então, eu tenho essas práticas, né, de fazer, e a minha do momento é essa. Essa do Muito Jesus legal, Cristo fazendo bacana. reiki, que é sensacional. Eu falo que são protocolos de sobrevivência, que cada um tem que descobrir o seu, né? Verdade. Por exemplo, o Karim acorda todo dia, 4. Eu tô falando de você, depois eu falo meu. Ele acorda Tá 4 e autorizado. meia. Tá autorizado. É assim? Não, ela fala, depois eu falo o seu, é assim que eu tenho que fazer? Não, fala. Se ela já fala o meu, fala, depois você fala o meu. Não, ele acorda 4 e meia da manhã, ele medita, ele escreve todo dia. Uau! Esse é o protocolo dele. Eu acordo, Insights dou uma poderosos. meditada, aí eu vou escrever, exatamente. Primeiro que esvazia e depois insights, é tudo meio junto. Às vezes o insight vem já de manhã, né, quando eu acordo, mas aí eu medito e às vezes vem o insight e eu falo, vou anotar. Falo, não, deixa eu acabar, peraí, deixa eu ficar aqui meditando mais um pouco, não posso esquecer isso. E você se concentra ali. Foco total na meditação. Total na meditação, ou seja, foco total só na respiração. Que é difícil. Mas... É difícil, É difícil. pra caramba. Mas eu fiz alguns cursos, aí, né, enfim. Mas aí depois disso eu escrevo e depois eu leio. Então eu só começo o dia depois das 8, mais ou menos 7h30, 8. Nossa, é uma maratona. Nossa, é bem intenso. É verdade, É mas bem às intenso. vezes eu não acordo muito bem, por exemplo, eu acordo cansado, faço isso E aí melhora. fico bem. E aí acordo bem pra vida. Assim. Eu sei que a entrevista é vocês aqui, mas você vai dormir que horas? Não, vou dormir cedo. A gente vou dorme dormir cedo. Umas Ah. 10h30, 11. 11 já tô fechando o olho, assim. Umas Porque 10, senão dá é, horrível, né? Linhas. não é todo dia 4h30 também, entre 4h30 e 5h30, vai. Assim, mas vamos voltar a você, porque genial, né? Tá me Nossa, entrevistando aqui, muito Chacal. legal. Nossa, tem que ter uma disciplina espetacular. Você acostuma com tudo, né? Quando eu falo para as pessoas, já só da meditação, às vezes as pessoas falam, não consigo. Como não consegue? Enfim. A gente como eu não consigo consegue, sair né? do quarto sem arrumar a cama. Eu também. Não consigo. Não, e a gente cria os protocolos da gente, que eles são uma estrutura. Eles dão uma estrutura, eles ajudam na nossa psique, Sim. né?
como arrumar a cama, eu não consigo dormir sem rezar, eu gosto de ouvir música clássica, gosto de tomar banho de ervas. Então, assim, cada um cria o seu arsenalzinho ali e tem que ir descobrindo. Eu tô falando isso para as pessoas que estão em casa. Descubram o seu. Exatamente. Descubra os protocolos Peçam ajuda. que te dão Isso mesmo. suporte no momento que você estiver caindo, né? Ou que você caiu. Então, você tem que ter uma estrutura ali que vai te ajudar a levantar. Total. Ou é o Ho'oponopono, ou é um mantra, ou é um decreto. Ou é meditar, ou Ou é é escrever, meditar, ou é ler. ou é mexer na terra, ou é cozinhar, ou andar Exato. descalço, não Total. importa o que, né? Ai, o meu cozinhar eu adoro. Cozinhar é Eu sensacional também, viajo. né? Porque eu gosto de fazer minha comidinha e eu também tenho insights e tudo. Cozinhando, tomando banho, então cada um Tomando sabe. banho também é uma Isso aí. conexão muito forte o Muito. banho, né? Muito. Eu também tenho muitos insights no banho, muitos, assim, parece que abre um canal mesmo de comunicação. Às Pra vezes ela mim, tá aí abre. pelada. Tá... Não, mentira. Muito bom. Ai, e é isso, Muito isso bom. ajuda. E eu gostei muito de. Eu queria que você resumisse. Tipo, eu perguntei qual a sua missão, qual você vê que é a sua missão. E você resumiu de uma forma muito bonita aqui. Cara, hoje em dia, assim, até olhando para o meu trabalho e a gente. Para mim, a vida é uma. A gente passa muitas horas da nossa vida trabalhando e eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, é trazer essa essência humana da pessoa e posicionar ela numa estratégia que faça sentido e que tenha a ver com o propósito. E eu acabo fazendo isso também, tipo, mesmo em reuniões sociais, se a gente tá aí, eu converso, eu gosto muito de perguntar. Eu gosto muito de ouvir. Eu vi, né? Começou a me entrevistar aqui. Eu me interesso mesmo pela Não, isso é outra legal. pessoa, de entender, né, o que ela faz, e eu, às vezes ela tá em que fase, e eu vou perguntando, e trazer essa consciência do que essa pessoa é boa, para ela poder praticar na vida real, sabe? Porque às vezes você fica muito no mental. E eu também, às vezes, faço isso comigo, mas se você coloca em ação, é incrível. E hoje em dia, com a inteligência artificial, que é uma das coisas que eu ensino também, como mexer na inteligência artificial com estratégia e propósito. Porque muita gente mexe e fala assim, ai, que sem graça, ficou... E a gente está fazendo, né, o Terapeuta em Ação, que a gente vai fazer juntos, eu e o Carlos, esse treinamento com terapeutas. E eu estava, antes de vir para cá, fazendo Não, faz esse parênteses, já explica um pouquinho do terapeuta em ação. Fala. Tá, que eu ia falar da inteligência Fale, artificial, mas eu vou que falar. você- Mas a gente está fazendo, o que que acontece? Eu faço minha mentoria, né, para empreendedoras que tá nessa dinâmica aí de ter que se posicionar, já tem uma empresa, ela já tem um certo sucesso, mas ela quer também explorar o digital, mas eu vou além, então eu falo dentro e fora das redes sociais, porque muitas vezes numa reunião de negócios ela não sabe fazer um PowerPoint que conta a história dela de uma forma muito vendedora e ela vai vender muito mais. E ela, tudo bem, tem que usar o digital? Tem que usar o digital, mas às vezes no offline também ela também não está aproveitando, se posicionando. E o Carlos forma muitos terapeutas, né? E eu também faço posicionamento, às vezes, de terapeutas. Às vezes é uma arquiteta terapeuta que ela tá querendo a mentoria, mas só que agora a gente vai fazer esse treinamento só para terapeutas, que chama Terapeuta em Ação. Que o terapeuta, ele gosta muito de ir para outros De planos. estudar. Falar com os mentores, né? Principalmente o terapeuta holístico, gosta disso, gosta da conexão, da meditação e tudo, mas tem muita dificuldade de colocar isso na prática, na vida real. E aí não se posiciona. E os seus traumas, muitas vezes, eles ficam, sabe a síndrome do impostor? Sim. Que isso todo mundo, todo ser Todo humano mundo tem graus diversos. E o terapeuta, ele tem muito. Então ele fala, como que eu vou te ajudar a você limpar seus traumas se eu tô cheia de traumas? Mas é normal. Então, é comum, todo mundo vai ter trauma, todo mundo vai ter. Então, quando você coloca a luz também nos seus talentos ou na sua história de vida, você consegue
nichar e transformar a vida do outro naquilo que você já passou. Você não precisa querer saber de tudo. Você escolhe um nicho e você ajuda as pessoas naquilo. E as pessoas não se ligam, por exemplo, eu ajudo as pessoas a se comunicarem, se posicionarem. E enquanto eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Sim. Claro. Eu também estou melhorando o meu negócio. É uma via de mão dupla, né? Claro. Então, as terapeutas, né, e os terapeutas, eles têm muita dificuldade com o que eles falam que é marketing, mas é toda essa autoestima junto, é todo esse posicionamento, saber falar, saber se comunicar. E às vezes um ou outro não tem nem medo das câmeras, mas eles abrem câmera, mas não sabem o que falar. Então, a gente vai ajudar nisso a pegar o meu método, que já funciona há 6 anos, que é o marketing da verdade. Só que, o que vai ter de muito especial? O Carlos vai fazer essa parte do meu método de entrar no consciente, subconsciente, de trazer esses traumas à tona e trazer esses talentos à tona, principalmente, para a pessoa poder, né, para esses terapeutas poderem se posicionar, usar, né, esse meu método que funciona já há 6 anos, com esses 2 profissionais guiando e colocando aí tanto a bio que as pessoas querem. Você vai ter sua bio, você vai saber se posicionar, vai olhar para o seu produto, vai olhar para o seu preço, vai olhar para como você se vender, cobrar, que é outro tabu que terapeuta tem, de cobrar pelos seus serviços, porque acha que aquilo, o dom, Deus deu o dom e você não pode cobrar. Então, o dono do supermercado deu o dom, que é a primeira coisa que tem que manter a gente vivo, tinha que ser de graça, né? Se for nessa lógica. Nessa linha de raciocínio, né? Seria. Seria. Então, é muito trabalhar essa autoestima como pessoa, como empreendedores que são, se entender que são empreendedores, para poder ajudar tanta gente que precisa deles. Sensacional. Sensacional, Nossa, maravilhoso. maravilhoso. Então, é terapeuta em ação, para colocar ação aqui na terra, para a gente poder ir, né? E eu emprestar o meu talento, que eu consigo conduzir isso, o Carlos, o dele, e eles terem a oportunidade de terem acesso a esse método, acesso, né, com uma coisa que não existe no mercado, e poder se posicionar. Então, vai ser aqui em São Paulo, dia 22 e 23 de agosto. Tá. Um lugar lindo, maravilhoso, abundante, para eles já se sentirem prósperos, num lugar, né, incrível. E, enfim, quem tiver interesse, tiver algum terapeuta, vamos com a gente. Legal. E eles conseguem fortalecer, né? Porque a gente veio nessa vida, a gente veio para trazer do mundo das ideias para a materialidade algo, né? Se a gente só fica no mundo das ideias, a gente não cumpre a nossa missão. Exato. Né? Exatamente. E lá a gente vai trazer dessa forma amorosa e com estratégia. E aí usar a inteligência artificial com estratégia. Por isso que vai ser possível em 2 dias. Quero que saiam de lá com um posicionamento feito, cada um do seu jeito único, e colocar já em prática e sair de lá já com mais clientes. Se tiver coragem de usar a rede social e fazer aquilo que a gente faz. Então, vai ter prompt, vai ter cartilha, para daí usar o ChatGPT com o método e já fazer e sair para ação, que é o que tem mais dificuldade. E isso, quando a gente entra em ação com um grupo junto, é tão poderoso. Tem muito mais força, né? É muito poderoso. É muito poderoso. Imagina. Porque um cura o outro também, né? Um acaba ajudando no processo de cura do outro, né? Dá força, né? Vai Dá parece que vai todo o grupo, assim. E eles se enxergam tanto ali que eles falam assim: nossa, eu achei que só eu tivesse esse problema, só eu fosse caipira, assim. Não. Muito legal. Na verdade, você vê que todo mundo tem o mesmo problema. Sim. E é pra destravar e é pra sofre ajudar. em silêncio, né? Sofre calado muitas vezes, né? Sofre calado. E a gente fez um preço super acessível para todo mundo
poder participar, mas com tecnologia de ponta, com transmissão. Então, vai ser um evento híbrido, que vai ter online, vai ter presencial. Que legal. E, enfim, assim, é para aproveitar mesmo a oportunidade Muito bacana. que a gente está fazendo uma estrutura para terapeutas. Muito bacana. Terapeutas em ação. Terapeutas em O ação. nome é muito bom. Sensacional. E eu falo, bora botar sua verdade para jogo no Bora. mercado. Demais, demais. E quando ele coloca a verdade dele para jogo, ele valida um monte de outras pessoas que também querem e não É isso sabem mesmo. como, né? Então, é isso que eu falo, porque se você acredita, porque o terapeuta eu sei que acredita, tá? Se você acredita que você tem um propósito, que você veio para colocar, você estar com vergonha, falar mal da rede social, não saber se comunicar, é tudo cortina de fumaça para você não alcançar seu propósito. Sim. Então, se você tem consciência, que é o podcast, Olha aí. se você tem consciência que você precisa eliminar camadas do seu ego para entrar em ação, e essa ação na Terra, que é uma escola, colocar para jogo, então você precisa se Sim. movimentar, né? Quer dizer, a premissa tudo é possível, isso a gente acredita. Agora, Tudo. tem que ter consciência de todo o resto. E ação. E ação. E ação, porque senão você não tá ali pedindo Claro, para os claro. seus anjos Isso aí. que vai acontecer comigo, porque eu sou uma pessoa bondosa que reza. Não. Não, é isso aí, ação. Ação. Maravilha, olha, você é fantástica também, Fernanda. Olha, a gente Show. entrevistou o Carlos, que foi uma maravilha. Dá para se pegar vocês dois juntos aqui, a gente fica 25 horas, vamos falar 24, fica dias aqui conversando, porque realmente é muita coisa que eu tenho certeza que ajudaria milhares, talvez milhões de pessoas que estão vendo aí. Muito legal. Pois é, e é fantástico. muito gostoso, né? A gente saber, e eu tenho a certeza hoje no meu coração que o que eu faço é o meu propósito. Pois é. E gosto, tem as dificuldades, como todo empreendedora, empresário, empresária, mas se a gente não tem essa clareza, qualquer coisa vai te derrubando no caminho. Exatamente. E a gente aqui servindo de escada para levar vocês, Gratidão. né? Trazer a voz de vocês para eles que estão daquele lado lá. Gratidão. Bom, e agora Ó, vamos aí. você vai no- tirar uma cartinha. Eba. E daí, se você quiser fazer uma costura com alguma coisa que te vem Fica à intuitivamente, vontade, é. fica à vontade. Se quiser só ler a cartinha. Só que eu não peguei meu óculos, né? Peraí. Vamos ver. Não, vamos ver deixa. se Sabe o que eu costumo fazer com Não. cartinha? Deixa. Ela aquece, minha mão aquece quando eu. A minha seria. Aqui. Vamos ver se eu consigo ler. Inspiração. Olha, que demais. Quando eu percebo a escassez me invadindo, repito. Será que dá pra você ler pra mim? Desculpa, que eu tô sem meu óculos, eu não consigo enxergar. Eu tenho que colocar Você também? do seu lado, Você assim. consegue? Que... Nós três, mais ou menos. Quando Eu- percebo a escassez me invadindo, eu respiro. Procuro mudar o tom. Conecto com a gratidão que momentaneamente ficou esquecida. Convite. Escolha um sentimento de escassez dentro de você que pode ser transformado em sentimento de abundância. Uau! Foi o que a gente falou. Foi o que a gente falou. Na Foi verdade, o que a o gente Carlos falou. começou falando isso, né? O Carlos, no episódio dele, falou muito sobre substituir a escassez. sobre Escassez, isso, né? é E saiu essa pra verdade. você. Saiu E essa. saiu pra mim. Ele que tá aqui. É o teu presente. trabalho, é o resumo do teu trabalho. É o resumo legal. do meu trabalho, Fantástico. exatamente. É sensacional. Que é virar o jogo, né? Quando Virar o você jogo. vira lente e sai de ficar rodando naquilo, como que eu faço isso, como é que eu faço isso, e olha para os seus talentos e reconhece e coloca para jogo, é isso que É acontece. isso que acontece. Muito Fala bom, nisso, muito bom. a gente quer te presentear Eba! com 365 Coffee, o café de todo dia, que é esse café que você degustou, Nossa, maravilhoso, que eu é adorei. maravilhoso. E eu tomo meu cafezinho todos os dias, gratidão, ó. Tá no site, né? Já, Tá no eu site, tá no já site. quero vender aqui, ó. 365 Então, Coffee. exatamente. E tem um Pessoal, é QR delícia. Codezinho que vai também. Muito bom, muito bom. Vão lá no site que é delícia. E a gente soube Garantido. que você trouxe uma coisa representativa também. Que a gente tá Trouxe. curioso, tá na caixinha ali. Tá na caixinha. Você só falou que era representativa com o seu trabalho. Tem tudo a ver com o meu trabalho e é o que eu desejo para todas as pessoas e desejo para vocês Então também. vamos ver o que é.
que eu acho que eu vou ter que Sensacional. explicar Acho um que- É. pouquinho. Eu vou abrir aqui. Abre aí. E enquanto Eu dei isso, uma você vai explicando. improvisada. Uma Você lupa, falou que por acaso? eu Parece. Você falou que podia improvisar. Isso. Nossa, que diferente. Olha que legal. Uma coisa Então, explica pra significativa. gente. Então, Olha agora que é uma lindo. lupa. pra gente. Opa! Esse daqui é simbolicamente uma ferramenta do meu trabalho, que é colocar a lupa, que eu falo que eu sou detetive dos seus talentos, que é colocar... Ah, eu devia ter colocado a lupa. A lupa para ler. Pra ler, dá pra ler. Dá pra ler. Que quando a gente coloca a lupa nos nossos talentos, é aí que vem a nossa autoestima, nosso propósito e tudo que a gente... A coragem de a gente fazer o que a gente precisa fazer. Então, é simbólico, mas é com todo carinho Que para vocês. legal, muito legal, Gratidão muito legal. A pra gente vocês. adora presentes assim simbólicos, Sim, né, Dani? sim. Muito E que legal. já muito vai para representativo nossa, mesmo. as nossas. Para nossa estante de presentes aí, que essa estante aí atrás é tudo coisa que a gente ganha Ai, aqui. que demais! Cada que convidado demais. traz e a gente vai deixando aqui, vai aumentando essa nossa estante. Essa é a nossa Que estante. legal, que legal. Então, que delícia de papo. Finaliza você. Então, Finalizamos aqui Finalizamos. o Tudo é Possível Podcast comigo, Karim Feres, com a Dani Feres e com a Fernanda. Maravilhosa. Aliás, você quer deixar suas redes sociais aqui? Você tem. Como chama a sua empresa? Não sei. Sim, as minhas redes sociais é Fer Bertassini no Instagram. Bertassini, direto. E no YouTube eu não tô tão ativa, vou Tá. voltar. Instagram. É Fernanda Bertassini, no LinkedIn Fernanda Bertassini também. Tá? Mas eu também agora tô fazendo um novo reposicionamento. Uhum. Não do meu método, não da minha forma de pensar, mas um reposicionamento visual, Visual. que também é importante. Claro. E é isso. Quem achar, né, quem vê que isso tem profundidade, é isso que eu falo. Eu gosto de trazer junto quem acredita em coisas maiores do que só vender, do que só mostrar, de criar o desejo a partir da essência. sensacional. Então, para finalizar, eu quero que você olhe para essa câmera e dê essa mensagem final para as pessoas que ainda têm dificuldade de acreditar na essência, enfim, do seu jeito, como você quiser. Aproveitando, né, do podcast que é sobre consciência, com certeza é a ferramenta que a gente tem de evolução. E o que traz consciência pra gente? Eu acredito muito em pedir ajuda, em usar redes de quem você confia e pedir ajuda naquilo que você precisa naquele momento, né? Então, isso vai sempre te trazer muito mais próximo da sua essência. As pessoas falam muito de propósito e muitas vezes um propósito distorcido de rede social, de mostrar, de ficar, né? Até por isso, muitas vezes, você pode ter uma nhaca de rede social e de que isso não é para mim, mas você pode ir com propósito e pode observar as coisas que você consome na rede social, que com certeza tem propósito, e você pode ser uma que consiga levar a sua essência também dentro e fora das redes sociais. Então, eu acredito muito que essa consciência traz uma maneira melhor de a gente viver aqui na Terra e de a gente trazer autoestima e a gente olhar para o nosso, com foco no nosso, parar de se comparar, que muitas vezes é inevitável, que a gente fica lá rodando as redes sociais, mas foca no seu, que eu tenho certeza que você vai ter insights diferentes, que você vai chegar cada vez mais próximo da sua essência e com consciência. Fantástico. Sim. Fantástico. E eu queria falar uma coisa, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, se a gente olha para nossa dor, reconfigura isso, né? Tira as distorções, se trabalha, se elabora, a gente vai conseguir surfar melhor na delícia de ser o que a gente é. Com certeza. E daí tudo vai se reconfigurar, a vida vai ficar diferente. Não que os problemas não vão mais existir, os boletos não vão mais existir, os boletos vai pagar, essas questões todas. Mas a nossa postura diante disso tudo, ela vai tomar outra dimensão. Total. Né? É a segurança, né? É a segurança. De que você tem que tá tudo certo.
Se o barco tremeu, espera parar. Exato. Se segura. Se segura e vamos. Mas E vamos que vamos. isso. É muito libertador, né? A gente entender essa essência e silenciar o externo e conseguir captar isso. Isso aí. Legal demais, pessoal. Estamos encerrando esse programa, essa entrevista maravilhosa. Como eu falei para vocês, compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque pode não ser você, pode não ser o seu amigo, mas pode ser o amigo do seu amigo. Então compartilhe sem dó para todo mundo que vai chegar em alguém que está precisando ouvir essas palavras maravilhosas da Fê Bertassini, maravilhosa aqui. Eu sou Karim Feres, Daniela Feres, Tudo é Possível Podcast. Hoje especial, Tudo é Possível Consciência. Conversamos com a Fê Bertassini. Vamos terminar aqui, a gente Eba! termina fazendo essa união aqui. Agradecer Muito a você, a sua obrigada. presença, sua palavra. Gratidão. Muito legal. A você que está desse lado. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. E você soma aqui, a gente soma, né? A nossa força, a nossa energia aqui faz com que algo novo apareça. E bora ser feliz, desejando abraços e beijos para todo mundo. Valeu, Obrigada. pessoal. Até a Valeu. próxima.